E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. A pessoa, também o Coré está ali perto, para poder dar a sua opinião. Muitos não creem no profeta, mesmo sendo do grupo do profeta. Vocês veem que Coré, Datã e Abirão era do grupo do profeta, mas eles não criam no profeta, senão eles não estariam discutindo com o profeta. Mas por eles não crer, quem não crê sempre discute. Você pode notar isso. As pessoas que creem, elas são submissas, elas vão bem, mas aqueles que não creem, como Coré, Datã e Abirão, esses homens falam do princípio da Bíblia até Apocalipse. Você vai vendo falar sobre estes homens, porque são espíritos que não morrem. O Coré morreu, mas o espírito de Coré veio num outro homem, tinha outro nome. E assim, até chegar no nosso tempo, hoje. Como chamaria o Coré, o Datã e o Abirão hoje? Não sei. Mas que ele está sempre na mensagem, está. Como chama o Coré, o Datã e o Abirão no tempo de William Branham? Mesmo que a gente sabe de alguns homens que ficaram perto do irmão Branham, mas não puderam crer na mensagem do irmão Branham. Tem gente que andou com ele e que o irmão Branham diz até uma vez: se vocês quiserem saber alguma coisa sobre tal doutrina, procure o irmão Liveio. O irmão Liveio depois passou a ser um dualista até a morte. E o irmão Branham deu um conselho, e se a pessoa for ouvir, a pessoa vai atrás daquela pessoa que já saiu do caminho, porque ele não estava fazendo isso no tempo de William Branham. Ele fez isso depois que William Branham partiu. Aí que foi trazer essa doutrina dualista que está esparramada também no mundo inteiro. O eleito é o único que não será enganado, mas ele tem que saber. Eu não estou dizendo que eu estou com a verdade. A mensagem do profeta é verdade. A Bíblia é verdade. Eu creio nela. Então, você se crê nela, você está com a verdade. Certo? Não é porque eu estou pregando que eu tenho a verdade. Eu estou pregando porque tenho que pregar e é verdade. Não posso deixar sem falar isso. Mas olha a Coré. Nos dias quando Deus enviou a Moisés com a mensagem. Então, enviou a Jesus com a mensagem, enviou Branham com a mensagem. Olha a Coré, em todo esse tempo. Até chegar aqui, olha a Coré, quando a noiva está com a mensagem. E Coré e Datã pensaram, vieram e disseram a Moisés: agora, o momento, você
põe muito sobre si mesmo. Eles não queriam que fosse feito assim. Você põe muito sobre si mesmo. Isso aí você tem que passar para nós. Olha, você pensa que você é a única pedra na praia. Não é que Moisés pensava, era que Deus tinha posto Moisés daquela forma. Certo? Deus tinha posto o filho daquela forma. Deus pôs William Branham daquela forma. Deus levantou esta noiva daquela forma. É Deus quem faz isso. Certo? No tempo do irmão Branham, tudo bem, mas o irmão Branham morreu, acabou a noiva. Não tem a noiva que creu naquela mensagem do irmão Branham, não. Eles creram em parte da mensagem. Mas por quê? Porque faltava ali este ministério profético que teria que continuar esse ministério na esposa, que é a noiva, depois que o irmão Branham partisse. Ela tem o assim diz o Senhor. E vocês têm o assim diz o Senhor. Certo? E o irmão Branham deixou as duas coisas fácil para nós podermos ver na mensagem. Tanto ela, como é o ministério, a esposa no dia, mas eles, que é o corpo, ele tem o assim diz o Senhor. Então você pensa que você é a única pedra na praia, o único pato no lago, crês que és o único. Eu te farei saber que há outras pessoas que são santas também. O irmão Branham diz, Moisés nunca disse que eles não eram santos. Mas a cabeça de Coré, Datã e Abirão achava que Moisés cria que só ele era santo e que não tinha mais ninguém santo. E o irmão Branham vem e diz, Moisés não disse que eles não eram santos, mas ele tinha a comissão. O que importa, meu irmão, é isto, é ter a comissão. Se você tem a comissão, quer dizer, é um encargo que Deus pôs sobre Moisés. Não importa que do próprio ministério dele, levanta gente contra ele. Sempre foi assim. Foi do ministério de Moisés. Coré, Datã e Abirão é do ministério de Moisés. Você vê aqueles que levantaram contra Jesus, Jesus chamou para ser o seu próprio discípulo, Judas. Jesus chamou ele, e ele estava contra. E você vê o irmão Branham, o que ele fez no seu ministério. E aí aqueles que andavam com o irmão Branham e que ganhavam dinheiro, porque o irmão Branham orava e os enfermos eram curados, e eles tinham revistas que lhes davam milhões de dólares, aí eles corriam atrás de William Branham. Mas quando veio a terceira puxada, foi que o irmão Branham disse que ele ia perder mais de 10 mil de seus amigos. E estes são os amigos que foram embora. Então, claramente, os Datãs, os Corés e os Abirãos têm outro nome. Teve outro nome no século XX, no tempo do ministério do irmão Branham. E o Coré e Datã e Abirão hoje tem outro nome, porque aqueles morreram. Os do tempo de Moisés morreram, mas aquele espírito não morreu, diz o irmão Branham que os espíritos não morrem. Aqueles espíritos vieram em outros homens, no tempo de Jesus, no tempo de Paulo. Você vai ver o Simão Mágico, você vai ver o Alexandre Latueiro. Essas pessoas têm que manifestar. Elas querem mostrar que elas têm um ministério, que elas foram chamadas. Por quê? Porque tem um dom. Coré, Datã e Abirão nasceram debaixo de uma comissão de Moisés. Aí eles achavam que eles tinham a comissão de Moisés. Não, Deus comissionou Moisés. Deus mandou ungir Moisés. Ou Moisés mandou ungir Arão, porque era o sacerdote, tinha que ser ungido. Os seus filhos. Agora, por que não mandou ungir Coré, sendo que Coré era também da tribo de Levi? Aí a pessoa embirra, a pessoa se levanta contra. Por quê? Porque não me ungiu. Eu também prego, eu também falo, eu também sou da mesma tribo sacerdotal.
mas Deus não tinha dado comissão para ele. E eles são tão cegos que eles já foram levantados para falar contra. E olha, acompanha-os. Andaram um tempo com Moisés, falando bem com Moisés, aí depois levantaram contra Moisés. Andaram um tempo com Jesus, 3 anos e meio, aí depois levanta contra Jesus. Andaram um tempo com William Branham, falando bem de William Branham, aí depois contra William Branham. São os Corés, os Datãs e os Abirãos. A mesma coisa tem hoje. Andaram conosco. Eu não quero ser o certo, mas a mensagem é certa. Andaram conosco, como Coré andou com Moisés. Pregaram conosco, como Coré era da mesma tribo e ele tinha facilidade de transmitir o recado. Coré tinha facilidade, ao ponto de levantar contra Moisés. Você pensa que você é o único pato do lago, o único grão de areia aí da praia? Moisés não tinha falado nada disso. Você pensa que você é o único? Na verdade, ele era o único que Deus comissionou e que foi ungido para aquilo. Cada um teve a unção, mas tinha uns que não entravam no ministério. A gente ouve e lê mais na Bíblia com respeito a esta semente de Arão, que vinha ao ministério, mas e aquele tempão que ficaram no deserto, que não conta muito de uma mudança, filhos de outras pessoas que foram sacerdotes durante aquele tempo? Não, por isso eles ficavam irados, porque nunca chegava a vez deles serem. Mas eles não foram comissionados nunca. O que adianta eu querer ser profeta se eu nunca fui comissionado a ser profeta? O que adianta eu querer ser um pastor se eu nunca fui comissionado por Deus de ser um pastor? A ele deu uns para apóstolos. Ele deu. Efésios 4:11. Ele deu. E no tempo do irmão Branham estava ali apóstolo, profeta, o quíntuplo perfeito. Não pensa você que depois que o profeta morre, o quíntuplo continua perfeito, porque terminou o profeta. Entende? Terminou o ministério de Paulo, terminou o ministério de Pedro, terminou o ministério de João. Aí você vai ver o que vai entrando. Já no Apocalipse, já veio o aviso: olha, eu tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu tenho contra ti que segue a doutrina de Balaão, a qual eu aborreço, a obra dos nicolaítas, que é um pastor governando sobre outros pastores. Agora, eles nunca entenderam isso no nosso ministério, nem no ministério do irmão Branham. Eles nunca puderam entender, mas sempre tem Deus ungido alguém para aquele ministério, repetindo essa unção. E também ungirás Arão e seus filhos. Vamos procurar na Bíblia. Onde tem, também ungirás a Datã e a seus filhos, a Coré e a seus filhos, a Abirão e a seus filhos. Tinha que ficar com raiva mesmo. Não tem eleição. Queria um cargo, mas não tinha comissão para aquilo. Deus não deu aquele encargo para eles. E eles queriam. Por isso tem que levantar contra o profeta. Se você nota, são centenas e milhares de pessoas que têm levantado contra o irmão Branham. Sabe onde eles estavam? Dentro da mensagem do irmão Branham. Não, irmãos, não é só centenas, não, tem milhares. Contra a mensagem do irmão Branham. E ver onde eles estavam, dentro da mensagem do irmão Branham. Mas eles não tiveram sucesso em suas mensagens. Não é que eles pregam mal, não. Eles não tiveram revelação. Eles não conheceram os selos revelados. Eles não conheceram o novo nome. E isso fez com que eles retornassem e falassem contra o William Branham, contra a mensagem do profeta.
Eles não viram que a era já terminou desde 1963. A era de Laodiceia terminou. Quando o Cordeiro saiu do trono, a era terminou. Eles estão discutindo da era estar igualando a mesma idade com a Éfeso hoje. Meu filho, a era já acabou em 63. Os selos explicam isso, mas vocês foram deixados de lado. Corés, Datã, Abirão, deixado de lado. E aí o nervosismo, a agitação bate sobre eles, aí se levanta contra a própria mensagem que um dia eles creram nela. Eles levantam contra o próprio Deus, que veio para os salvar, como veio Jesus. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. William Branham também veio para nós, para os seus, gentios, mas nós estamos firmes, recebendo. Tem gente aí que tem já escorregado para todo lado, porque eles não conseguiram ver a luz da palavra desde o ano 2000, eles não conseguiram, então eles voltaram, deixaram a mensagem, porque eles não puderam ver o que Deus tinha feito. Esse é o problema, não é só com membros não, pregadores, e a gente fica pensando nos membros dominados pelos pastores, ensinado de uma forma errônea pelos pastores, e os membros ainda admitem. Olha, são gente que viveram no tempo de certos pregadores aí atrás, que eles faziam de tudo para louvar a Deus, adorar a Deus, crendo naquele ministério. Hoje estão contra o ministério, fizeram outro ministério, abriram outro meio de mensagem que não tem nada a ver, mas nem com a Bíblia, porque hoje se você voltar a pregar a Bíblia, Deus já está no último livro da Bíblia. Ele veio trabalhando em todos os livros da Bíblia, mas agora ele veio para o último livro da Bíblia, Apocalipse, o último livro da Bíblia, não tem mais nada para frente, não tem mais nada para escrever, já está tudo escrito, mas os 7 trovões já foram revelados, mas o que são? São as revelações contidas nos 7 selos, e aí tem que ficar esclarecendo para eles, que são pessoas que já aprenderam, mas não conseguiram firmar naquela verdade. Moisés não disse que eles não eram santos, mas ele tinha a comissão, ele tinha aquele encargo. Jesus tinha aquela comissão, ele veio para o que era seu. Branham tinha aquela comissão de trazer o ministério de Elias, filho do homem e 7º anjo. Quem é que conseguiu andar com o nosso profeta e ver essas etapas ministeriais na vida dele, no ministério dele? Muitos foram até na primeira, segunda puxada, mas não conseguiram entrar na terceira puxada. E a comissão do irmão Branham não era a primeira e segunda, era a terceira puxada, porque era preparar um povo para ser arrebatado, não apenas restaurar as coisas, mas preparar um povo para ser arrebatado. Por isso, quando você crê na mensagem do irmão Branham, você crê nela total. Alguém fez uma foto minha aí, e colocou, os dizeres estão errados, acho que faz tempo. Os dizeres estão errados, que ninguém é preparado com a mensagem de William Branham. Você está errado. Aquilo que nós pregamos não é nosso, é de William Branham. Essa mensagem é só uma repetição, uma reprise da mensagem do irmão Branham. Sem a mensagem do irmão Branham, não teria esta pregação aqui. Você não pode colocar uma foto minha, você está me condenando ao mesmo tempo, achando que você está crendo na verdade e ainda não está. Você não entendeu a mensagem direito. Você precisa entender a mensagem
Brana veio e deu toda a mensagem que precisava, mas não pôde dizer a ninguém aquele mistério. Então o ministério no último dia só completaria aquilo. Já está pronto. Tudo foi pregado, tudo foi revelado. Só falta falar outra vez. Ao falar outra vez, ao pregar outra vez, como eu já tinha lido os selos algumas vezes, mas quando eu li por revelação a última vez, pronto, bastou. Mas eu li as vezes anteriores, eu não vi Cordeiro fora do trono, não vi era terminar. Estava nos selos que eu li. Eu li a Bíblia uma vez todinha, eu não vi batismo em nome de Jesus Cristo, e tenho 5. Então tem o tempo da cegueira das pessoas. Eles leem a mensagem, mas não veem que a era terminou em 1963, que o Cordeiro saiu do trono. Quando o Cordeiro sai do trono, filho, termina a era para começar a era da noiva. Ali que começa a era da noiva. O Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, desceu e deu a revelação para o 7º anjo, e aquilo é o alimento que dá para a igreja. E nós tivemos um profeta que teve a comissão correta e cumpriu sua comissão. Agora os outros que não ficaram invejados, né? É porque só um homem. Aí vem a crítica. Ah, ele quis ser Elias. Quis não, ele era. Ah, ele quis ser filho do homem. Quis não, ele era. Ah, mas ele mesmo disse que não era. Por certo que ele tinha que falar assim: eu sou um filho do homem, porque o filho do homem estava nele. Ninguém é filho do homem a menos que o filho do homem esteja nele. O ministério de William Branham, ele era o homem, mas o filho do homem estava ali dentro dele, operando nele, e as pessoas não perceberam. São espíritos que vivem dentro da mensagem. Pessoas estão dentro da mensagem e elas vão levantar contra um dia. Vocês são meus amigos. Vocês são meus irmãos hoje. Espero que amanhã vocês não sejam meus corés. Porque dentro do próprio ministério, levantar Coré, Datã e Abirão, porque você levanta contra, você não foi comissionado. Seu problema é esse. Não teve comissão, poderia ajudar, você já estava no rol da tribo. Não sei se vocês entendem. Estava no rol da tribo de Levi, você já estava no rol da tribo do tempo de Jesus, do tempo de Brana. Mas era para ficar ouvindo, quieto, semeando aquilo que fosse possível, que o homem comissionado te indicasse. Mas você não teve unção para isso. Deus vem e manda você, unge Arão e seus filhos. Mas não pensa que o Coré e seus filhos vai ser ungido. Só se for com a terra abriu a boca e engoliu eles vivos. Mais de 250 pessoas vivas. Abriu a boca. Essa foi a unção que eles tiveram. Críticos de Moisés. Achando, e são aqueles que puxam para o lado do povo. Eles puxam. Coré era assim. Toda a congregação é santa. Porque assim ele estava dizendo uma coisa que favorecia toda a congregação. Mas o irmão Coré é uma bênção. Ele diz que todos nós somos santos. Mas quando você lê lá em Números 16, aí Deus chama eles e mostra para eles. Deixa eu ver se eu encontro isso aqui, está aqui. Fácil. Amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que Ele fará chegar a si
o santo, não os santos, o santo que ele fará chegar assim. E aquele a quem escolher fará chegar assim. Amém. E aí vai mostrando a destruição deles aí. Leia na sua casa, para nós não gastar muito tempo, que para mim já encerrar logo. Mas que isto é importante, você saber que a unção veio para Arão e seus filhos, não para Coré e seus filhos, e eram da mesma tribo, eram da mesma mensagem de Moisés, era da mesma mensagem de Jesus, da mesma mensagem de Brana, da mesma mensagem que prego. Não pense que eu estou nervoso, não. Eu sei que isso tem que acontecer. Eu sei que isso tem que acontecer, porque eu sei que eu tenho uma comissão. Eu estou só cumprindo a minha comissão. Se a sua comissão é falar da minha comissão, o problema é seu. Mas a minha comissão, desde o ano 2000, é ensinar para você que a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, Deus tem novo nome, HM faz parte do nome de Deus, e o nome de Deus é Bran. Isto é uma comissão. Eu não tenho que me importar com irmão Coré, eu tenho todo irmão Coré. Porque é sempre no ministério de Moisés, sempre no ministério de Jesus, no ministério de Brana, no ministério do Osmar. Amém? Mas ele tinha comissão, Moisés tinha comissão. Ele tinha que cumpri-la. Agora você não tem comissão para isso, filho. Para quê? Você quer cumprir o quê? Não tem comissão para este fim. Você está querendo usufruir e usurpar de uma posição que Coré também quis, e a terra o engoliu. É isso que acontece. A terra, os desejos do mundo, da carne, engole cada um. Nós temos gente aí que gostava de William Branham, né? William Branham, fala do novo nome, eles gritavam. Hoje estão dizendo que Branham é do diabo. Eles eram Coré e não sabiam. Eram Datã e não sabiam. Abirões e não sabiam. Esse é o problema do tempo que nós vivemos. Está dentro da mensagem, está dentro desta etapa. Ele tinha que cumpri-la. E eles, Coré, Datã e Abirão, organizaram um grupo contra Moisés. Tem muita coisa aqui, mas a gente pode resumir e já terminar. Eles já viram tudo. Eles já ouviram toda a mensagem. E o Coré, Datã e o Abirão era desde o princípio. E muitos entraram 4 anos depois. Entraram em 2004. Então nós temos aqueles que entraram e foram caindo mais para frente. Caíram em 2010. Os outros caíram agora em 2020. Mas tinha que acontecer. E se você olhasse ministerialmente, de onde você é? Eu sou da tribo de Levi. Mas por que você não é pastor? Deveria falar correto, mas não sabe falar, é como Coré. É porque eu não nasci para ser pastor. Eu vim para ser um Coré, contra o ministério do dia. É o que eles deveriam ter dito, mas não falam. E é o tempo que a gente está vivendo. Deus cumpre a palavra em todo tempo. Esta Bíblia, ela vai cumprindo em todo tempo. E você pensa que quando nós sairmos da terra, sermos raptados, aí vem Moisés e Elias. Tem aqueles que vão ficar ali, Moisés, Elias, esse ministério. Daqui a pouco, daí que, se Deus quiser, eu não quero estar aqui.
nessa hora, porque na hora do ministério de Moisés e Elias, a noiva já foi raptada, entende? Já foi raptada, aí vai ficar o ministério para os judeus, mas muitos gentios estarão ainda gritando alguma coisa, e tem os dois profetas, Moisés e Elias, para fazer o seu trabalho. Moisés é um profeta aos judeus, diz Mombrana, e Elias é considerado um profeta a todas as nações. Por isso que nosso profeta William Branham teve o ministério de Elias, porque é um ministério para todas as nações. Mas que Deus nos dê graça para podermos encontrar nosso lugar. Amém? Amém. Eu creio que tempinho esgotado para mim dar este último acabamento. O capítulo 34 de Êxodo, verso 33 em diante. Moisés teve que pôr um véu para falar com Israel. Israel não suportava olhar no rosto de Moisés porque brilhava. Isso é tão claro. Deus teve que pôr um véu nos dias de Jesus. Sabe o que era Jesus? O véu. Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas ele era o véu, a carne que estava operando ali, porque não pode Deus olhar direto para o povo. Você tem que reconhecer que Deus olha para um profeta e ainda diz para ele: você não pode ver o meu rosto. Ainda que você tenha o versículo na Bíblia que Moisés falava cara a cara com Deus, isso é porque ele estava muito próximo dele. Mas tem um outro versículo que diz: ninguém pode ver o meu rosto e viver. E Deus operando através de Moisés, Deus operando depois através de Jesus. Olha, Deus pondo um véu para que o povo fosse abençoado. E agora no entardecer, Deus repetiu sua palavra outra vez, porque assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, seria nos dias do Filho do Homem, nesse tempo final. E aí Deus vem outra vez e põe um véu. Deus não pode falar com a Assembleia de Deus. Deus não pode falar comigo direto. Eu não sou profeta, Deus só fala aos profetas, seus servos. Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. E é isso que Deus tem feito nesse tempo final. Deus veio, 3 homens vieram do céu. Um era Deus e estava com o véu chamado branco. Aquele era o véu. Você não pode olhar para Deus direto, você tem que olhar no homem. Aquele homem é o véu, é a carne, é o véu, para poder te ajudar. Moisés pôde ajudar Israel, não direto, ele não podia, porque Deus falava com ele e aquele brilho era intenso, que atrapalhava os olhos de Israel. Diz: não, nós não queremos que você, eu quero que você fala com Deus, Deus fala com você, e aí você fala conosco. Nós não suportamos direto isso, essa presença, a vista de Deus. Olha e traz aquele brilho, aí põe um véu. Aquilo era simbólico no tempo de Moisés, mas no tempo de Jesus era véu mesmo, era carne. Deus pôs um véu. Aí bateram nele, rasgaram ele, fizeram tudo de mal para ele, cuspiram nele. Ele era o véu. Se você quer ser curado, quer ser salvo, tem que ser através do véu chamado Jesus Cristo. Você não pode alcançar nada se não for através daquele véu. Se você quiser receber revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, tem que ser através de um véu. Um véu que Jesus não pôde ser no seu dia, mas diz que estaria na terra o ministério do Filho do Homem, que é outro véu, para poder revelar Apocalipse. E ele veio e revelou o livro de Apocalipse, e Deus diz para ele:
Não diga a ninguém. Agora você é outro véu. Entendeu? Agora você é outro véu. Ah, eu quero que Deus fale direto. Eu nunca quis que Deus falasse direto comigo, porque eu corro. Se vier anjo para falar comigo, eu não nasci para isso. Com coragem. E tem uns que batem no peito e eu vi anjo. Se você vê um anjo de verdade mesmo, você vai ver o que vai acontecer. As mulheres que viram o anjo Paulo, elas ficaram agitadas. O anjo Pedro. Agora, estamos falando de anjos que chegam e pregam a palavra. Esses anjos se tornam homens, eles estão em homens falando a mensagem. Agora, nesse dia final, você tem a mensagem, você tem o véu, para você poder receber a revelação daquilo que não podia ser dito no tempo do irmão Brana. Amém. Obrigado, Senhor. Te agradecemos pela comissão. Nenhum de nós é digno. Eu não sou digno. Eu vejo que estes homens fizeram no passado, eu me envergonho do que eles fizeram, mas eles também não puderam fazer o que eu estou fazendo hoje. Eles não puderam pregar o que eu estou pregando hoje. Mas eu me envergonho de ver o testemunho deles, a vida deles, a pregação deles, tão tremenda, a unção, tanto para a cura como para a revelação da palavra, foi tremenda. Eu me sinto um nada diante disto, mas eu estou certo que eles não podiam falar isto que eu estou falando hoje, eles não podiam pregar isto, porque esta comissão foi dada para o dia final, para a noiva que começou com irmão Brana partiu, e esta noiva ficou aí sem ter a revelação, até que no ano 2000 o Senhor desceu e trouxe para nós outra vez esta luz da mesma mensagem, e o Senhor manifestou com um véu para que pudéssemos então enxergar estas coisas. O véu ajuda, mas o véu atrapalha também, porque o véu mostra a singeleza, a simplicidade do Senhor na terra, enquanto que outros querem ver grandeza, o Senhor se revela em simplicidade. Obrigado, Senhor, dê saúde aos meus irmãos, às minhas irmãs, dê gozo a cada um por servir sua palavra, perdoe nossas faltas, nos enche do seu Espírito Santo, faça de nós criaturas abençoadas, que sejamos dominados por sua palavra e venhamos cumprir a comissão pela qual estamos aqui na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmão José Eurípides dedica este culto para o irmão Renato e família, o irmão Edivar e sua esposa Maria, em Cássia, Minas Gerais, o irmão Manuel, em Itaú, e todos os irmãos ali de Delfinópolis, os irmãos de São José da Bela Vista, os irmãos de São Joaquim da Barra, os irmãos ali de Batatais, e o irmão Lázaro e sua esposa Maria, em Capetinga, Minas Gerais. O pastor João Bispo está conectado sua casa e avisa que sexta-feira terá culto no Herval às 8 horas da noite. Oração pelo pequeno Pedro Lucas, que está com vômito, febre e a garganta inflamada. Oração em favor de Tereza, que está com anemia muito baixa e infecção na bexiga. Agradecimento a Deus pelas orações para o senhor Antônio José da Silva Lima, que já conseguiu um leito no Hospital Regional de Castanhal. Que Deus abençoe. Somente crer, tudo é possível. Irmão Ronaldo e esposa, irmão Cristiano e família, irmã Bruna, Thaís,
conectados em Benevides. Deus abençoe o irmão Isaías Cordeiro, conectado em Álvares Machado, São Paulo. Manica, Moçambique, África, conectado. Conectados também o irmão Walter e a irmã Marlene de Pouso Alegre. Deus abençoe. Grande Criador, o Senhor já fez tudo por nós e por estas pessoas que pedem a oração, que sejam alcançadas, porque a irmã Denise também pediu para o Senhor dar graça para ela poder conseguir resolver todas as coisas burocráticas que tem. Ajuda, Pai, a cada um dos teus filhos, que o mal é desfeito, a febre é desfeita, as dores saiam destes corpos, as inflamações, as infecções, o câncer é destruído pelo poder de Deus. Qualquer tumor, seja benigno ou maligno, nós reprovamos em nome do Senhor Jesus Cristo, pois cremos que aquele dia no Calvário o Senhor já deu a total libertação para meu irmão e minha irmã. Que todos recebam agora a influência benéfica do Espírito Santo para a cura divina, para a tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós no final de semana estaremos aqui, se Deus quiser, para nossas reuniões, sábado e domingo, e segunda-feira já vamos começar outra vez. Segunda-feira estaremos em Taubaté, São Paulo, e eu peço que o pastor Sinival, pelo menos participar dessa reunião lá conosco, né? Em Taubaté, São Paulo. E depois de Taubaté a gente já vai para Minas Gerais, para Juiz de Fora, no dia 18, que é a terça-feira, estaremos lá com o irmão Valdeir e mais alguns irmãos, são poucos, mas estaremos ali reunidos e somos agradecidos a Deus por isso. E depois estaremos indo para Belo Horizonte, quarta-feira, fazer uma reunião juntamente com o pastor Orlando, ali, acho que é Rua Água Branca, número 10, estaremos ali com o pastor Orlando para a nossa reunião. Ele diz, depois de 9 anos de espera, que está esperando a gente lá, mas estamos indo para poder estar com ele um pouquinho, a família e os irmãos de seu ministério. Será na quarta-feira à noite. Quinta-feira estaremos aqui com vocês, certo? Quinta-feira vamos fazer esse trajeto todo e vamos chegar aqui quinta-feira de tardezinha, mas vamos estar aqui para o culto da noite, se Deus quiser. Eu aguardo vocês aqui. Somos poucos? Somos. Mas sem vocês seria mais pouco ainda. É? Então é bom ter vocês aqui. Lutem para estar conosco e quinta-feira estarmos aqui juntos. Então, segunda-feira, não perca. Quem mora ali por perto de Taubaté, São José dos Campos, Jacareí e Mogi das Cruzes e outros lugares, e, por favor, chega até ali conosco, lá na garagem do irmão Eli. Ele arruma garagem para nós fazer lá, a garagem de carro, né? Onde ele aluga para pôr carros durante o dia, mas nós alugamos uma parte para o nosso culto da noite, ali com o irmão Eli e todos os irmãos aí em Taubaté e São José dos Campos e adjacência. Eu aguardo encontrar vocês, irmão José Raimundo, faz tempo que a gente não vê. Dê um parecer por aí, irmão José Raimundo, certo? Tem outro irmão, esqueci o nome dele agora. Ele faz tanta coisa na internet, de Jacareí. Deus abençoe, irmão. Ele sabe que eu estou falando nele, certo? Quem pode, esteja ali conosco. Nós aguardamos vocês e os de São José dos Campos estar conosco lá também. Boa noite.